Vamos agora para a terceira parte da nossa aula de aleitamento materno, falando da amamentação propriamente dita. E nada mais belo, talvez, do que essa imagem aqui. Sim, é possível. É possível. E, na verdade, a gente quer provar como que é possível a amamentação se dar dessa forma. A gente vai falar, quando tem a amamentação propriamente dita, nesse termo aqui. Pega ele e bota dentro da cabeça. Técnica da amamentação. Isso, na verdade, eu posso dizer para vocês que é o que mais cai em prova de residência, e, na verdade, é o que mais diferencia, na prática, alguém que vai conseguir promover um aleitamento materno bem-sucedido, dominar a técnica da amamentação. Você pode convencer a mãe de todas as formas que o leite humano é o melhor alimento, que ela vai emagrecer, que ela vai ficar em amenorreia, que ela não vai engravidar, de tudo. Mas se você não souber convencê-la de que a técnica da amamentação adequada é o que vai promover um aleitamento materno de maneira perfeita, nada dá certo. Você tem que dominar isso aqui, tem que dominar a técnica da amamentação. E dominar a técnica da amamentação é bem simples. Na verdade, basta a gente lembrar de duas palavras mágicas. E que palavras mágicas são essas? As palavras estão aqui. As palavras são pega e posição. Essas palavras são tão importantes que eu posso afirmar sem medo de errar. Se uma ou ambas estiverem presentes em qualquer questão de prova que verse sobre a amamentação, qualquer questão de prova que verse sobre a amamentação, que coloque em alguma das opções a palavra pega, a palavra posição ou ambas, a resposta vai estar lá. Pode ter certeza disso, sempre. Então, domine a técnica da amamentação para saber o que é uma pega, o que é uma posição perfeita. E, na verdade, para a gente dominar isso aqui, a gente precisa de um esquema. O esquema da técnica da amamentação vem aqui, ó, nesse corte. E o que mostra esse corte para nós, gente? Vamos daqui para lá. Primeiro, a gente tem aqui as glândulas propriamente ditas, os alvéolos mamários. Células alveolares mamárias que são sensíveis à ação da prolactina. Ou seja, essas células alveolares aqui produzem leite a partir do estímulo que veio lá da hipófise anterior. Produção de leite, leite fica armazenado aqui, profundamente na mama. E ao redor, repara bem, ao redor de cada alvéolo mamário, a gente tem uma camada fina, uma fina camada de células musculares. Células musculares mioepiteliais que são sensíveis à ação da ocitocina. Ou seja, mamou, produziu o leite aqui, contraiu o alvéolo através da ação das células mioepiteliais e o leite vai nessa direção. O leite vai nessa direção percorrendo, depois dos alvéolos mamários, ele vem para os ductos lactíferos, são canalículos. Canalículos que se juntam e ficam aqui, ó, nos seios lactíferos. Seios lactíferos que ficam sob a areola. Não é auréola, não, por favor, tá, gente? A gente é médico. É areola, tá? Seios lactíferos ficam sob a areola. E a partir daí fica simples da gente entender. Basta imaginar a boquinha do bebê aqui. Quanto mais seios lactíferos pegar, mais eficiente a mamada. Então, a técnica da amamentação, principalmente a pega, que é a base de tudo, na verdade consiste numa perfeita ordenha, a gente pode falar assim, desses seios lactíferos que ficam sob a areola. E a pega perfeita, pessoal, na verdade, tem 4 características básicas. Ah, mas eu vi em algum lugar que era 5, eu vi em outro que eram 6. Basta você seguir esses 4 que a gente vai mostrar aqui, que você pode ter certeza, se você orientar adequadamente a mãe, a partir do que a gente vai ver aqui. Se você entender bem o que a gente está vendo aqui, a gente acerta qualquer questão de prova que pergunte sobre a pega adequada. E a primeira das características está aqui, ó. A boca da criança está bem aberta, o mais aberta possível. Para quê? Para pegar o máximo de seios lactíferos possível. Com isso, a mamada fica mais eficiente. E a boca da criança está tão aberta que a gente vai para a segunda das características. A areola não é visibilizada. Ou quase não é visibilizada, não é isso? Porque tem areolas que são muito grandes. A gente sabe disso, né? A anatomia não é uniforme em todas as mães. Tem areolas grandes de verdade. Então, na verdade, se você tiver que ver um pouco da areola, que você veja acima, aqui, ó, da boca do bebê, e não abaixo, tá certo? Por quê? Porque o lábio inferior da criança está evertido.
Com o lábio da criança, o lábio inferior evertido, você assegura que a língua está sobre a gengiva, ordenhando aquela mama. Língua ordenhando aquela mama, puxando o máximo de leite possível e sem ferir a mãe. A mamada é muito eficiente. E com o lábio inferior evertido, com a boca bem aberta, se a gente não estiver vendo a areola, o queixo está em contato com a mama. A criança não é comprimida contra a mama, mas o queixo toca suavemente, como a gente está vendo aqui. Tem um pontinho de contato. Então, preste atenção, pega adequada, boca bem aberta, a areola não visibilizada, ou se você tiver que ver um pouco da areola que seja acima da boca da criança, um pouco para cima, lábio inferior evertido, garantindo com que a língua esteja sobre a gengiva, ordenhando aquela mama, e o queixo toca a mama propriamente. E aí você vai falar, mas não é todo mundo assim? Eu nunca vi mamada de outro jeito. Quer ver? Está aqui. Eu não acredito que isso aconteça. Isso acontece. Ah, ele está fazendo pose para a câmera. Não. Não é um modelo. Isso acontece. Botarem dar uma roupinha infeliz, tadinho, nesse bebê. Olha o bebezinho. Ele está chupetando, como se fala aqui, né? E chupetando de uma maneira terrível. Pode ter certeza que essa criança aqui não vai ganhar peso de maneira adequada, porque não vai conseguir pegar de maneira eficiente o leite. Vai machucar essa mãe pra caramba. A mamada vai ser ineficaz. E aí sobe a adrenalina, cai a ocitocina, cai a prolactina, acaba. Acaba. Então, olha, presta atenção nessa imagem desse coitado desse bebê que não consegue fazer o que esse aqui está fazendo. Tá certo? Técnica da amamentação, pega adequada, mas não é só pega. A gente sabe que tem outra característica da técnica, que é a posição. Posição que também tem 4 características básicas, fundamentais, que a gente precisa dominar. Posição perfeita, que a gente vê aqui. E o que tem de 4 características, ou quais seriam as 4 principais características do posicionamento perfeito durante a mamada? O primeiro deles, o bebê é trazido suavemente à mama, ou ao seio materno. Ele não é empurrado contra a mama, ou a mãe não vai de encontro a ele. Ele vem ao encontro da mama de maneira suave e não contra a mama. O bebê é trazido suavemente e você pode ter certeza, puxa a criança de leve e encosta a barriga da criança com a barriga da mãe. A barriga com barriga. Encostando a barriga da criança, o abdômen da criança contra o abdômen materno, você pode ter certeza de que a criança vai estar olhando para a mãe. Repara, dá para ver até o queixo aqui da mãe. Ela está olhando para baixo. O contato visual é importante. O contato visual aproxima mais ainda os dois e faz com que a criança, você pode ter certeza, esteja mamando de maneira adequada. O contato visual estimula ainda mais os hormônios a favor da amamentação, a prolactina e a ocitocina. E com isso também você garante que a criança está com o corpo centralizado. Na verdade, não precisa estar nessa posição clássica aqui, angulada em relação ao corpo da mãe. Ela pode estar de frente, apoiada na coxa da mãe, na posição que é chamada de cavaleiro. Uma coxa da criança para cada lado da coxa da mãe, é a criança de frente, respeitando tudo isso aqui. O bebê trazido suavemente ao seio, o abdômen da criança contra o abdômen da mãe, o corpo centralizado e o corpo completamente apoiado e alinhado. Como a gente está vendo aqui, ó. Olha lá. Olha como a criança está toda no mesmo eixo. Não está a cabeça para um lado, o ombro para o outro, quadril para cá, tórax para lá. Não. A criança está toda no mesmo eixo. A cabeça aqui na fossa antecubital da mãe e a outra mão aqui. Pode ter certeza de que se essas características da posição forem respeitadas, somando aquelas 4 da pega, a amamentação vai ter sua eficiência máxima. E aí, de novo, você vai falar, mas toda criança não é trazida ao seio dessa forma? Não, olha para cá. E você vai achar que isso é um modelo. Ah, você tirou foto lá no seu ambulatório. Na verdade, isso é foto aqui da Organização Mundial de Saúde, é foto clássica, que na verdade mostra populações onde o aleitamento materno não é bem sucedido. Está aqui, ó. Olha o abdômen da criança voltado para cima. Ah, olha a mão dessa mãe. É começar por aqui, né? Ela está, parece que mostrando assim, olha, não quero. É mais ou menos isso. Na verdade, pode ter certeza, além da pega estar totalmente inadequada, que a gente já viu, olha a posição dessa criança. A criança está largada aqui. Não é? É óbvio que isso aqui não vai dar certo. Olha a cabeça da criança virada para um lado, o tórax para o outro, o quadril aqui totalmente desnivelado. Você pode ter certeza de que essa criança aqui não vai mamar no peito por muito tempo. Tá? A técnica da amamentação, pega e posição, definem o sucesso do aleitamento materno e definem o teu sucesso quando perguntarem questões sobre isso. Pode ter certeza que, na verdade,
o aleitamento materno com a técnica perfeita inibe essas queixas comuns aqui. Quais são as queixas mais comuns quando a gente está falando de aleitamento materno em geral? E que vão exatamente ao encontro do que a gente viu agora na técnica. A primeira das queixas é a hipogalactia, a mãe que se queixa de que tem pouco leite. Isso é raríssimo na espécie humana. Em mães que têm a glândula mamária, em que a glândula mamária não foi removida, ou por cirurgia, ou por trauma, ou qualquer motivo. Em mães que não ingerem medicações que inibem a lactação, é raríssimo na espécie humana essa queixa proceder. A mãe de fato ter pouco leite. Normalmente isso está relacionado à técnica. Assim como está relacionada à técnica inadequada, a fissura, o peito rachado. O que é isso? As rachaduras mamilares são indícios de que a criança está mamando de maneira inadequada. Não está conseguindo ordenhar bem a areola. Está pegando só o bico. Então ela não pega só o bico. Ela pega toda a areola. Se pegar só no bico, machuca. E pensa no que a natureza fez. O ser humano não tem dente. Na verdade, os mamíferos não vêm ao mundo com dente. Porque se viessem, a gente não ia conseguir amamentar. As mulheres não iam conseguir amamentar. Então a criança vem sem dente porque o trauma já é grande, mesmo com a gengiva. Então se a criança não estiver pegando direitinho, não estiver fazendo uma pega perfeita, vai rachar o mamilo. Então tem que pegar toda a areola. E a partir do momento que tem uma fissura, normalmente é uma sequência de erros, acontece o engurgitamento mamário, o empedramento da mama. Por quê? Porque é aquilo que a gente já falou, muita dor. Diminui a ocitocina, o leite não é ejetado, mas até a prolactina diminuir, a mama vai aumentando, 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 empedrando e dando febre naquela mãe. E com uma porta aberta, normalmente no mamilo, a gente tem a mastite. E a partir daqui da mastite, muitas mães param de amamentar, o que é fortemente contraindicado. Na verdade, todas essas situações aqui são situações em que a gente deve promover mais ainda o aleitamento materno, de maneira adequada. De que forma? Corrigindo a técnica da amamentação. Corrigindo a técnica, a gente reverte tudo isso aqui. A criança passa a mamar melhor, então a suficiência da amamentação, a suficiência do próprio leite em si aumenta. Por que essa mãe acha que tem pouco leite? Porque a criança não para de chorar. A criança nunca está satisfeita. Por quê? Porque ela pega muito no mesmo ponto. Ela ordenha só um seio lactífero, por exemplo. Deveria ordenhar dezenas, ela ordenha um, então ela vai ficar mamando o dia inteiro e machucando aquela mãe, porque está só no bico. E ela nunca chega na gordura. Gordura, sim, que vai saciar aquele bebê, então a mamada é infinita. A mãe vai deixar de amamentar. E alguém vai dizer para ela que ela não é capaz, a adrenalina sobe, lembra de toda a neurofisiologia da lactação. Engurgita, infecta. Então, corrige a técnica da amamentação. Mesmo que a criança aqui esteja perdendo peso eventualmente, corrige a técnica. Você não vai se arrepender disso, nem na vida e nem na prova. Orienta adequadamente a pega e a posição. Avaliar a pega e a posição quando você está falando do início da vida de um bebê, você pode ter certeza de que é mais importante até do que propriamente você eventualmente auscultar um precórdio, auscultar um tórax, palpar uma barriga. Se você avalia isso bem, você promove muito mais saúde do que mesmo fazendo o exame físico dessa criança. Pode ter certeza, se você tiver que escolher alguma coisa, avalie a pega e a posição. Óbvio que é importante você auscultar, você examinar, fazer um exame físico completo. Mas faz parte do exame físico e a parte mais importante, avaliar a pega e a posição quando a gente está falando de um recém-nascido mamando no peito. Mesmo que a mãe não tenha queixa, nenhuma, corrige, orienta a técnica da amamentação, avalia a pega, avalia a posição daquele bebê. Tá certo, pessoal? Então, como é que cai isso na... Opa! Peraí. Flávio, você fez alguma coisa de errado aí. Cadê o texto? Não tem texto. Não tem texto? Não. Sei lá, caiu alguma coisa aqui em cima, você borrou, não sei, tá nervoso, não conseguiu ler. Olha só para as opções. Letra A, primiparidade. Letra B, técnica incorreta na pega ao mamar. Letra C, mamadas prolongadas e contínuas. Letra D, monilíase ou candidíase oral na criança. Eu não sei sobre o que fala essa questão, não sei nada de pediatria, odeio pediatria, esse negócio de mamar no peito, para mim é terrível, sou contra. Mas olha para as opções. Qual que você vai marcar? Primiparidade? Técnica incorreta? Mamadas prolongadas e contínuas ou monilíase? Lembra aqui, o que a gente falou? Você selecionou as questões? Não. A palavra pega diz que a resposta está ali. E qual é o enunciado, então? Vou mostrar para vocês.
Uma primípara está com dificuldade de amamentar seu filho porque está com fissuras mamilares. Qual é a maior causa de fissura mamilar? Técnica incorreta na pega ao mamar. Mágico? É mágico. Olha lá. Outra. E olha, não é uma universidade ruim também não. Avaliar a técnica da amamentação, de novo sem enunciado. Avaliar a técnica da amamentação e manter a amamentação exclusiva ao seio materno. Isso é bonito, né? Parece que está aqui. Mas olha a letra B. Introduzir complemento de fórmula láctea. A gente fala horas sobre os benefícios do aleitamento materno, sobre a técnica, sobre tudo que o leite materno é melhor. Aí na primeira dificuldade você marca introduzir complemento. Internar a criança para avaliação não tem nada a ver com o que a gente viu aqui na letra A, né? São coisas incompatíveis. Letra D, pesar o lactente antes e depois da mamada ao seio, o que antigamente se chamava de pesagem diferencial, o que é um absurdo. Só aumenta a adrenalina daquela mãe. Tá? Vai pesar a criança antes de mamar, a criança é pesada depois de mamar. Se ela fez um cocô ali no meio, acabou, né? Perdeu o peso durante a mamada. Pelo amor de Deus, isso não se faz. Isso não se faz. Você tira completamente a confiança da mãe. Olha para as opções. Qual que você vai marcar sem ler? Não leia. Você vai marcar a letra A. E eu vou dizer para você, você vai acertar. Por quê? O enunciado está aqui. Um bebê primogênito, ele quer dizer que a situação é difícil, é o primeiro bebê, a mãe é adolescente, está sem confiança, a avó paterna está falando que ela não é capaz. É amamentado exclusivamente ao seio. Não ganhou peso adequadamente. A criança mama a toda hora. Por quê? Está mamando errado. Está mamando errado. A princípio é isso. Não vai pensar em outra coisa. Não há história de intercorrências pré, peri, pós-natais. O exame físico da criança é normal. Ou seja, a criança é saudável. Por que ela não está ganhando peso? Porque ela não mama direito. Ela mama, mas não mama direito. A gente tem que avaliar a técnica e manter a amamentação exclusiva ao seio materno. O que é avaliar a técnica? Pega e posição adequadas. Tá certo? O conhecimento da técnica correta, essa é clássica, é maravilhosa. O conhecimento da técnica correta da amamentação é fundamental para o sucesso do aleitamento materno. Concordo. Assim é considerado uma pega adequada quando o bebê estiver com. Letra A. As narinas liberadas totalmente para liberar a respiração ao sugar o bico do seio materno e com o corpo centralizado. Se você liberar muito a narina, a criança vai ter que ficar assim. Não dá. Ah, mas ela vai sufocar. Não sufoca, o ar entra pelo lado. É só você não empurrar a criança contra o seio, contra a mama. A criança é levada suavemente, como a gente colocou lá, ao encontro da mama. Letra B. A boca aberta englobando a maior parte da areola mamária e com o queixo encostado na mama. Parece boa. Ah, mas não tem todas as características. Vamos ver se tem alguma ainda melhor, porque isso aqui está muito bom. Letra C. A boca abrangendo todo o bico. O bico? Só o bico? Óbvio que não. Mas ainda tem o queixo afastado da mama e o corpo centralizado, o queixo afastado, a criança assim. Não tem como. E olha a letra D. A boca semi-aberta. Acho que o cara, quando fez isso, ele estava rindo, né? A boca semi-aberta. Só um pouquinho. Não está toda aberta, não. Uma narina livre. Uma só. Então a criança está meio de lado. E o corpo centralizado. Ah, tá, o corpo centralizado? É óbvio que não. Uma narina livre. Uma só. A boca semi-aberta. Semi-aberta. É óbvio que a gente está falando da pega perfeita quando a gente fala da letra B. A boca englobando a maior parte da areola mamária, que ele nem se compromete. Pode sobrar um pouco de areola para cima, lembra das areolas grandes. Com o queixo encostado na mama. Perfeito. A gente não tem como marcar outra que não a letra B. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente finaliza a nossa terceira parte do módulo de aleitamento materno no médio curso.